Ok, então eu quero fazer algumas coisas com esse layer da Lua que eu trouxe para dentro do Photoshop. A primeira coisa que eu quero fazer é diminuir o tamanho desse cara e colocar esse cara num lugar específico que eu sei que ele vai cair bem. A primeira coisa que eu devo fazer para manter o meu trabalho organizado é renomear esses layers. E eu tenho um primeiro layer, que é o layer das montanhas, que está invisível porque a Lua está na frente. Mas isso é uma coisa que se resolve facilmente porque os layers são visíveis ou invisíveis conforme a gente acenda ou apague esse olho aqui ao lado do layer. Então, se eu clicar uma vez, esse cara fica escondidinho. Se eu clicar uma segunda vez, ele retorna. A mesma coisa vale para o layer de baixo. E quando o layer mais ao fundo da composição fica invisível, aparece essa marca em formato de jogo de xadrez que indica que se trata de uma transparência, ou seja, não existe nada sobre essa imagem e essa é uma parte do canvas que está transparente. Bom, ok, eu não quero que isso fique transparente, eu quero ver os meus layers, então eu vou clicar mais uma vez aqui, ou para acelerar as coisas, eu posso clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse para que os layers voltem a ser visíveis. Então, se eu clico e arrasto, eles se tornam visíveis ou invisíveis em sequência. E isso acaba acelerando as coisas quando você tem vários layers de uma só vez. Ok, o primeiro layer, eu vou apagar esse cara aqui, para que a gente consiga ver essa, aliás, bela fotografia do Monument Valley nos Estados Unidos. Ele é um background, ou seja, ele é uma imagem flat, uma imagem quadrada, uma imagem na qual não cabem layers. Não há muita coisa que eu possa fazer sobre essa imagem, porque esse cadeado aqui me indica que ela é travada. Enfim, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é destravar essa imagem e para fazer isso eu clico sobre esse cadeado aqui. Eu posso fazer isso e depois renomear esse layer. Para renomear um layer, eu clico duas vezes sobre ele. Mas se eu quiser acelerar realmente as coisas, e aqui eu vou usar Ctrl C só para fazer com que essa imagem volte a ser um background, ao invés de clicar no cadeado e depois clicar duas vezes sobre o layer, eu posso simplesmente clicar duas vezes sobre o layer e vai aparecer essa caixa de diálogo que pede que eu diga qual é o nome do layer. Eu vou chamar esse cara de montanha e vocês podem ver, eu sou um péssimo datilógrafo e clicar OK, porque afinal de contas é isso que esse cara é. Vou tornar visível mais uma vez o layer da Lua, vou clicar duas vezes sobre esse cara e chamar esse cara de Lua. Ok, eu voltei aqui para o Mark II, que é sempre a maneira mais segura de manter o cursor quando a gente não estiver fazendo nada específico sobre o Photoshop, porque afinal de contas, alguma coisa errada que possa acontecer, sempre vai acontecer. Murphy nos provou isso cientificamente. Mas, ok, eu quero redimensionar essa imagem aqui e quero girar ela no seu eixo, porque a luz, nesse caso, está batendo de cá para lá. E assim sendo, ficaria um pouco absurdo que essa parte da imagem tivesse na sombra. Mas vem comigo que eu vou mostrar aquilo que eu quero dizer. Para transformar as dimensões de uma imagem, existem algumas maneiras pelas quais se pode fazer isso. Uma das mais eficazes é utilizar uma ferramenta que se chama Free Transform Tool, que é esse cara aqui que está sobre o menu de Edit, Free Transform, ou então utilizar o shortcut Ctrl T, que eu vou usar agora só para tornar as coisas mais velozes. Quando eu faço isso, aparece um quadrado ao redor da imagem e eu vou me distanciar um pouco desse cara aqui só para tornar as coisas mais visíveis. Para aproximar ou me afastar de uma imagem, eu posso utilizar Ctrl menos para reduzir o zoom ou Ctrl mais para tornar as coisas mais próximas. Se eu quiser fazer com que essa imagem fique no seu tamanho real, Ctrl 1. Se eu quiser que ela tenha o tamanho da tela, Ctrl 0. Eu quero afastar um pouquinho esse cara, porque eu quero mostrar esse sujeito aqui. Esse cara permite que eu
altere as dimensões de uma imagem. Então, se eu clicar em uma das bordas, por exemplo, nesse cara aqui e arrastar, eu diminuo o tamanho dessa imagem e, como vocês podem perceber, eu faço isso prejudicando as proporções, o ratio dessa imagem. Caso eu queira que o ratio se mantenha o mesmo, Shift clique e arrasta. E quando eu faço isso, eu transformo automaticamente essas dimensões aqui que estão marcadas aqui em cima no topo do control panel do Free Transform Tool. Mas eu não quero fazer nada disso. Eu quero, na verdade, introduzir alguns valores bastante específicos, porque eu sei exatamente qual é o tamanho que eu quero que essa imagem tenha e aonde eu quero que ela entre. Ok, para controlar o tamanho de uma imagem em relação às suas proporções originais, eu posso utilizar esse cara aqui, a medida de altura e a medida de largura. E nesse caso aqui, eu sei especificamente quanto esse cara vai ter que ter. Eu usei o Ctrl Z agora para retornar ao Free Transform no seu formato original. E eu vou alterar esse sujeito para os valores que eu sei que são os valores corretos. E não tem nada de mágico nesses valores, eu só cheguei a eles por uma questão de tentativa e erro. Eu vou fazer com que esse cara tenha 50% na proporção vertical e 50% na proporção horizontal. Eu passei de uma aba para outra utilizando a tecla Tab. Só que eu tive que fazer isso duas vezes. Eu tive que inserir 50% aqui e inserir 50% aqui também. Tem uma maneira mais eficiente pela qual eu posso fazer com que a altura e a largura se transformem de uma única vez. Eu vou usar o Ctrl Z para voltar ao formato, para voltar a dimensão original. E se eu quiser que esse cara se transforme automaticamente, porque ambos os valores estão ligados, eu só preciso manter esse cara ativo. Então, isso aqui faz com que as proporções de altura e largura se transformem proporcionalmente, ou seja, mantendo o mesmo aspect ratio. Isso aqui faz com que eu possa mudar a altura ou a largura de forma distinta. Eu quero manter ambos associados e quando eu digo que esse cara deve ter 50%, ele vai ter 50%. Ok, eu posso mudar a posição dessa ferramenta, inserir ela em qualquer local da imagem. Quando eu movo a imagem, e para mover uma imagem, eu clico com o botão de esquerdo do mouse sobre ela e arrasto, essas coordenadas aqui se transformam. Então eu poderia colocar a imagem mais ou menos aqui, que é onde eu sei que eu quero que ela entre, mas acontece que eu tenho valores específicos pré-determinados, e eu vou inserir esses caras aqui nessa marcação de x e y que controla essas coordenadas aqui da imagem, x, y. Eu quero que essas referências sejam computadas em relação ao centro dessa composição aqui. Para fazer isso, eu mantenho esse cara visível. E, aliás, essa tabela de controle pode ser ligada ou desligada com esse cara aqui. Então, eu posso ligar esse cara ou desligar esse cara. Se eu quiser que o ponto de referência seja o ponto superior esquerdo, eu clico nesse cara. Se eu quiser que o ponto de referência seja o ponto inferior direito, eu clico nesse cara. Mas o que eu quero mesmo é que esse cara fique no centro, porque eu sei quais são os valores que eu preciso inserir. Os valores são de 1700 por 900. E mais uma vez, não tem nada de mágico nesses valores, eu só cheguei a eles através de um processo de tentativa e erro. Ok. Só que tem uma última coisa que eu ainda quero fazer nessa imagem antes de aceitar a transformação. Eu quero fazer com que esse cara rode, ou seja, eu quero que esse cara se desloque no seu próprio eixo. Para fazer isso, eu clico com o botão direito do mouse e eu tenho algumas opções de como transformar essa imagem. O que me interessa aqui especificamente é esse cara aqui, Flip Horizontal e Flip Vertical. Bom, eu quero que esse cara gire no seu eixo vertical, então eu vou escolher Flip Vertical para que automaticamente ele... perdão, eu vou escolher Flip Horizontal para que ele gire
dentro do seu eixo horizontal. Ok, depois de ter feito tudo isso, e agora parece mais razoável, porque o lado escuro da Lua fica do lado da sombra da composição, e o lado claro da Lua fica desse lado em que o Sol oferece para a gente a ilusão de que ele parte. Para aceitar essa transformação, eu teclo Enter, ou então uso aquela ferramenta aqui que aparecia anteriormente. Então essa era a imagem inicialmente e essa é a imagem no ponto em que eu pretendo inseri-la. Só que vocês devem ter percebido, tem um pequeno problema nessa imagem. A Lua está na frente da montanha, o que não faz rigorosamente nenhum sentido. Eu preciso inserir a Lua atrás da montanha. E isso é uma coisa que eu vou fazer no próximo vídeo.